abençoe. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam nos inspirar. E como foi dito, hoje vamos falar a respeito do capítulo 7 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo de Allan Kardec a respeito da passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, a respeito dessa bem-aventurança de Jesus, que diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, como de costume, Allan Kardec ele sempre vai, neste livrinho aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre vai analisar um trecho do Evangelho, mas à luz da doutrina espírita. E por que ele vai fazer essa análise à luz da doutrina espírita? Porque, como sabemos, e foi dito pelo próprio Jesus lá no Evangelho, ele utilizava parábolas, utilizava analogias, utilizava-se de metáforas para poder espalhar o seu conhecimento, né, os seus ensinamentos. Então, naquela época, muitos de seus ensinamentos ficavam ocultos da maioria das pessoas. Tanto que os discípulos interrogam Jesus: mestre, por que o Senhor ensina por parábolas? E Jesus então responde: ensino por parábolas porque a maioria das pessoas não tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ou seja, não tem a capacidade de entender os ensinamentos espirituais. A vós é dado conhecer os mistérios, conhecer o que está por trás, o porquê dos ensinamentos, o conhecimento secreto. Então, pensando nisso, como Jesus falou que enviaria um outro consolador mais para frente, para explicar abertamente aquilo que ele não poderia dizer na época, nós temos a informação que a doutrina espírita é a terceira revelação, ou seja, o Consolador prometido por Jesus. E sendo este Consolador prometido, então a doutrina espírita nos dá a chave para entender os ensinos de Jesus. E o que nós podemos entender então por pobres de espírito? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Primeiramente, quando Jesus ele fala de pobres de espírito, Allan Kardec ele vem explicar que pobres de espírito, para Jesus, eram aquelas pessoas humildes e simples de coração. E quem seriam então os ricos de espírito? Contrário. O rico de espírito seria a pessoa egoísta e vaidosa, orgulhosa. Mas orgulhosa do quê? Se nós voltarmos um pouco nos textos bíblicos, especialmente em Provérbios, nós vamos ver que o rei Salomão dizia que existia duas riquezas, duas fontes de riqueza para nós seres humanos. A primeira é o conhecimento e a segunda é a sabedoria. Certo? Agora vamos fazer um mergulho na história, no contexto histórico onde Jesus viveu. Para quem ele pregou? Ele veio no meio dos judeus. E aquilo que ele pregava, ele teve bastante conflitos com quem? Com os doutores da lei, com os fariseus, com os sacerdotes, com os saduceus. Não foi isso? Então, vejam, eram pessoas que tinham conhecimento espiritual. Mas, quando Jesus veio pregar, tiveram conflito. Não foi isso? Assim diz o Evangelho. Eram eles pobres de espírito ou ricos de espírito? Eles eram ricos de espírito. Só que aí faz uma confusão. Poxa vida, nós estamos falando de espírito. O que espiritismo tem a ver com isso? Né? Porque na doutrina espírita nós aprendemos que somos criados
uma condição chamada simples e ignorantes, e que vamos reencarnando, e através das reencarnações vamos aprendendo, vamos experimentando as coisas, e com isso vamos evoluir. Então, um conceito de riqueza de espírito na doutrina espírita seria o contrário. Seria aquele espírito que já viveu por múltiplas encarnações e evoluiu. E o espírito evoluído seria um rico de espírito. Não um ser rico de espírito. Agora, a gente precisa entender o contexto do Evangelho, para que não fique confuso esses termos. Então, o que Jesus ele estava falando? E principalmente, por que eu citei o rei Salomão? Por conta do seguinte: nós evoluímos, a doutrina nos ensina, que nós evoluímos em dois aspectos. Nós primeiro evoluímos no aspecto intelectual, porque nós vamos aprendendo as coisas, vamos reencarnando, né? O conhecimento humano ele vai sendo compartilhado, então a gente vai aprendendo através do conhecimento. Só que aí o que acontece? Existe um outro aspecto que nós também precisamos evoluir, que é o aspecto moral. Quando nós evoluímos somente intelectualmente e não evoluímos moralmente, pode acontecer que nós nos tornemos vaidosos e orgulhosos com o conhecimento que adquirimos. Por exemplo, uma pessoa que ela tem títulos acadêmicos, mas não tem uma boa moral, ela é uma pessoa rica de espírito, no conceito de Jesus. Ou seja, ela evoluiu do ponto de vista do conhecimento. Mas se esse conhecimento não é colocado para o bem da sociedade, para o bem da humanidade, auxiliando as pessoas, é utilizado para fins egoístas, ela está sendo exatamente como os fariseus e os saduceus, que detinham conhecimento, mas a moral não era tão evoluída. E aí Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele está aqui falando? Estaria Jesus condenando o conhecimento? Não. Muito pelo contrário, porque ele mesmo pregou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, se o conhecimento liberta, então não é o conhecimento, a questão de se obter conhecimento que está errada. Não é a questão de se utilizar tecnologia que se está errada. Não é isso. É a forma como nós lidamos com o conhecimento. Como esse conhecimento é aplicado. Por quê? Porque Jesus tinha conhecimento? Claro. É o espírito mais evoluído que já esteve na Terra. Então ele tinha conhecimento intelectual e tinha desenvolvimento moral. Só que o que ele fez com o seu conhecimento? Ele utilizou bem. Ele exemplificou isso. Ele tinha conhecimento de cura, de aplicação de passe. Então o que ele fez? Aliviou a dor e o sofrimento das pessoas, sem cobrar nada de ninguém. E ensinou exatamente isso para os seus discípulos. Ele tinha conhecimento sobre liderança de pessoas. Mas em nenhum momento ele, como um líder, rebaixou alguém. Então percebemos essa diferença. E aí vem para nós a seguinte reflexão, a seguinte pergunta para a reflexão: o que estamos fazendo com o nosso conhecimento? E ainda mais nos dias de hoje, que nós temos a tecnologia, nós temos a internet, que hoje o conhecimento é público.
estamos aproveitando esse conhecimento? Será que nós estamos utilizando bem? Ou será que estamos fazendo exatamente como os fariseus e os saduceus, que tinham um grande conhecimento dos textos sagrados, mas a aplicação moral era pouca? Vide a parábola do bom samaritano. Aí vamos para a doutrina espírita. Como já falamos, veio nos revelar que estamos aqui para evoluir. Que a vida é um presente de Deus, na qual nós, antes de reencarnar, fizemos um planejamento reencarnatório e combinamos com a providência divina, embora não lembramos, mas de vir para cá, muitas vezes passar por provações, por situações difíceis, mas para evoluir. E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo com essa oportunidade dada pelo Pai? Porque o que é o reino dos céus que Jesus está falando? O reino dos céus não é um lugar físico. Ele é um lugar interior, a paz de espírito. Quando nós entendemos que o conhecimento ele serve para edificar e não para ferir, não para dominar, mas para aliviar dores, sofrimentos, melhorar condições de vida, nós encontramos a paz interior. O reino dos céus está dentro de vós. E aí vem a pergunta: será que nós estamos em paz interiormente? Ou se de repente estamos aqui é porque talvez não estejamos. E aí a doutrina, e Jesus está nos convidando ao seguinte: estamos tendo a oportunidade de ter o contato com o conhecimento, a falar sobre espiritualidade, a rever a nossa trajetória de evolução espiritual. E se estamos aqui hoje é por conta disso. Costumo dizer nas palestras e volto a repetir que, de acordo com a doutrina, estarmos aqui hoje é porque houve um movimento, um trabalho maravilhoso de seres espirituais, invisíveis à maioria de nós, mas que estiveram ali durante muito tempo nos intuindo e nos inspirando para vir para cá. São seres benfeitores espirituais, preocupados com a nossa evolução, preocupados com o nosso bem-estar. Então, se aqui estamos hoje, teve muito trabalho deles. Ou seja, nós não estamos sozinhos. Por mais que de repente estejamos passando por uma dor, um sofrimento muito grande, nós não estamos sozinhos. Eles estão conosco. Por mais que nos sintamos sozinhos no mundo. E quando eu falo sozinhos no mundo, não estou falando somente das pessoas que moram sozinhas. Muitas vezes estamos morando com muita gente, mas nos sentimos sozinhos. E é sobre isso que Jesus também está falando. Jesus está nos propondo a repensar a nossa caminhada, a repensar o que estamos fazendo das nossas vidas. Olha só, que interessante o que Kardec também vem falar aqui para a gente. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples,
Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão natural. Em vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito no sentido do mundo e rico em qualidades morais. E aí a gente tem uma situação bastante complicada na divulgação do Evangelho. Porque vejam o seguinte, olha a dificuldade que os discípulos de Jesus têm, ou tiveram, e tem até hoje. Quando o Evangelho ele é divulgado, sabemos pela parábola do semeador que a semente ela vai cair em vários tipos de terreno, não é isso? Que são os nossos corações. Os ensinamentos, para cada um de nós aqui, vai fazer sentido de alguma forma. Ou pode não fazer sentido. Né? Então, da mesma forma que tem aquela passagem do Evangelho, onde Jesus aparece para os discípulos em meio à tempestade, em alto mar, que se nós formos observar o significado simbólico dessa passagem, pode ser interpretado que os discípulos recém-formados, né? Ou seja, acabaram de receber as instruções e orientações de Jesus para ir pregar, estavam inseguros diante do mar de pessoas e que, ao ver o Mestre, viram nele um porto seguro, mas Jesus ele queria incentivar a divulgar a boa nova. Vem aqui dizer o seguinte, que estes ensinamentos espirituais que estão nos sendo passados, nós precisamos, diante da nossa evolução, parar e refletir no que está sendo passado. E refletir com muito carinho, porque dependendo da nossa mentalidade, da forma como nós encararmos isso, nós podemos determinar se seremos pobres ou ricos de espírito. Ou seja, podemos aproveitar ou não a oportunidade. E aí tem uma outra parte do Evangelho que fala o seguinte, que os últimos, né, serão os primeiros. Então vamos pensar assim agora de uma maneira espírita. Nós reencarnamos muitas vezes. Certamente já tivemos contato em outras reencarnações com os ensinamentos de Jesus. Só que em outras oportunidades nós deixamos ela passar. Não absorvemos o conhecimento. Não refletimos sobre o que estava sendo proposto. E o que aconteceu? Erramos lá atrás, desencarnamos, muitas vezes fomos lá para o umbral, sofremos, fomos resgatados pelos benfeitores espirituais, vamos para a colônia, que é isso que é relatado, por exemplo, no livro nosso lá. Fizemos um novo planejamento reencarnatório para aqui estarmos. E de novo estamos tendo contato com o ensinamento. Então veja que Deus e a providência divina está nos propondo uma oportunidade para nós revermos novamente a nossa evolução. Porque Deus ele é soberanamente justo e bom. Ele quer o nosso bem. Deus não desistiu de você.
Deus não desiste de nós. Embora muitas vezes nós sejamos rebeldes com Ele. Então que nós possamos aproveitar dessa vez. Porque o que está acontecendo no mundo, nós sabemos, é a separação do joio do trigo. Nós estamos mudando de um mundo de provas e expiações e evoluindo para um mundo de regeneração. Está tudo aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, explicado sobre isso. Jesus já falava sobre isso e a doutrina espírita vem nos alertar. Então é chegado o momento, é chegada a hora de parar e pensar. Para que possamos ser os pobres de espírito. Ou seja, nesse momento Jesus está nos convidando a rever os nossos conceitos, a nossa filosofia de vida, a maneira como temos encarado. E por que disso? Porque nós estamos vindo de encarnação a encarnação, fazendo de um jeito que de repente não está dando muito certo. Então o que nós precisamos fazer? Como saber o que fomos na vida passada? Será que a gente precisa fazer algum exercício para relembrar? Não. É só observarmos o que somos hoje. Os resultados que estamos tendo nas nossas vidas. Então vai dar mais ou menos aquilo que fomos na vida passada. Então se estamos sofrendo muito, pode ser um alerta. Um alerta da providência divina. Opa, peraí. O que está fazendo com o livre-arbítrio que foi te dado? É a pergunta de Jesus. O que estamos fazendo com esse livre-arbítrio? Então vem o convite de Jesus novamente. Sejamos pobres de espírito. Porque é deles o reino dos céus, a paz interior. Então, vejamos que Jesus, em momento algum, ele estava falando sobre instituições, sobre templos construídos por mãos humanas. A igreja do Cristo é o nosso coração. Cuidemos bem dele. Temos nosso mentor espiritual, os benfeitores espirituais que querem o nosso bem. Vamos aproveitar e orar e pedir ajuda para eles, pedir ajuda para Deus. Todos os dias, antes de dormir, façamos como Santo Agostinho. Fazia um balanço sobre o seu dia, aquilo que foi bom e aquilo que não foi tão bom. E aquilo que não foi tão bom, procuremos melhorar no dia seguinte. Aos poucos. Também a evolução ela não dá saltos. Não vamos nos tornar espíritos puros da noite para o dia. Até porque essa caminhada até chegar ao arcanjo, ela vai se dar por inúmeras encarnações, por milhares de anos. Ainda temos uma longa trajetória pela frente. Mas, se buscarmos melhorar um pouquinho a cada dia, já vai fazer uma grande diferença. Vai nos dar paz e tranquilidade. Não quer dizer que não teremos provações, que não passaremos por aflições, que até Jesus passou por aflições. Mas quer dizer que vamos seguir adiante, vamos perseverar no caminho da luz e do amor. Muita paz a todos.